Estamos-nos a aproximar do final desta playlist sobre C#. Obviamente que muito haverá ainda a dizer sobre esta linguagem de programação e com certeza teremos ocasião de estudar muitos detalhes e aprofundar estes conhecimentos noutras playlists que eu vou disponibilizando no meu canal. Mas eu não poderia deixar de terminar esta playlist falando sobre alguns aspectos de pormenor na utilização dos controls. Os controls são aqueles objetos que nós colocamos nos nossos formulários, como é o caso do label, da text box, do radio button, da checkbox, etc. Neste e nos próximos vídeos vou aproveitar para chamar a atenção para alguns detalhes que poderão passar despercebidos e que poderão constituir toda a diferença quando estamos a construir as nossas aplicações. Ao longo destes vídeos temos estado essencialmente a utilizar o formato de projeto do estilo Windows Forms Application. E nessa circunstância o que temos estado a utilizar então são formulários onde vamos despejando alguns controles, como é o caso dos botões, dos labels, etc. Como já tivemos a ocasião de ver, nós podemos alterar as propriedades desses objetos através do painel das propriedades ou então através do nosso código de programação. No entanto, na listagem completa de todas as propriedades existem determinadas propriedades ou aspectos mais específicos que por vezes nos podem passar despercebidos, mas que podem constituir toda a diferença na nossa aplicação. E é isso que eu vou procurar explicar aqui, não com todo o detalhe aprofundado e, obviamente, nunca conseguindo explorar todas essas circunstâncias, mas vou chamar a atenção para alguns detalhes que eu próprio, ao longo da minha experiência, fui encontrando e que acho muito interessantes. Para isso, vamos começar então por criar aqui um novo projeto, que será, obviamente, uma Windows Forms Application. Vamos lhe chamar Controls. Vamos clicar em OK. Vamos deixar que o nosso sistema crie, então, o projeto para nós. E vamos alargar aqui o nosso formulário um bocadinho. O que vai acontecer, então, é que vamos prestar atenção, não só aqui a esta listagem de propriedades que vamos encontrar para cada um dos objetos, neste caso é o formulário que está selecionado, são as propriedades do formulário que vão aparecer, mas vamos também concentrar as nossas atenções em alguns dos principais controles que aqui estão. E como poderemos ter a ocasião de verificar, esta lista da Toolbox está organizada por várias secções. Em alguns casos vamos encontrar aqui objetos repetidos. Temos aqui, nesta circunstância, o Common Controls, que são os comandos ou os controles mais utilizados. Temos então aqui o Point, que é o mecanismo de seleção, que vai aparecer em todos estes quadros. O pointer está sempre no topo. Como podem ver aqui no Containers também tem um pointer, e este pointer significa basicamente isto. Quando eu arrasto um botão aqui para o meu ambiente, se eu quiser selecionar aqui um pointer, okay, o pointer por defeito está selecionado. Se eu colocar aqui o meu cursor no botão, eu posso passar a desenhar o controle aqui. Okay? Se eu não quiser desenhar mais e quiser voltar ao selecionador de objetos, eu clico no pointer e passo a ter novamente a opção para seleção. Outra forma importante de sabermos como é que podemos adicionar controls aos nossos formulários é através do double click. Nós podemos clicar no formulário e depois clicar e arrastar e desenhamos o nosso objeto, vamos lhe chamar assim, mas podemos fazer um simples double click. Se eu fizer aqui duplo clique, 2, o que vai acontecer é que vai ser adicionado um controle por defeito. Já sabemos também que o painel das propriedades vai apresentar as propriedades do controle que estiver selecionado. No entanto, nós podemos selecionar vários controles ao mesmo tempo e vamos ter aqui um refrescamento inteligente das propriedades. Reparem, por exemplo, que eu tenho aqui um label que tem propriedades distintas do botão. O que quer dizer que quando eu seleciono o label tenho um conjunto de propriedades, quando eu seleciono o botão facilmente verificamos que algumas das propriedades se mantêm, mas outras são alteradas. No entanto, reparem o que é que acontece se eu selecionar aqui dois controles ao mesmo tempo. Eu tenho as propriedades que são comuns a cada um dos controles, elas vão aparecer. Por exemplo, praticamente todos estes controles, no caso do botão e do label, têm a propriedade text. Reparem que se eu colocar aqui teste e pressionar a tecla return, ambos os controles vão ser alterados. E, por conseguinte, esta é uma das formas que eu posso ter para poder alterar aspectos dos controles de uma forma mais simplificada.
Vamos então, para além destes aspectos aqui, referir então algumas circunstâncias que aqui estão no nosso painel de propriedades. Vamos aqui, por exemplo, pegar no exemplo do botão. Vou selecionar estes dois controles, vou clicar no Delete, ou pressionar Delete e apaguei-os. No caso dos botões, há aqui algumas propriedades interessantes, há algumas que são apenas de detalhe, e eu vou chamar a atenção para algumas que eu entendo serem muito interessantes de facto. Uma delas que é semelhante, ou melhor, vai aparecer quer nos comandos, neste caso nos botões, quer também nos labels, nas text box, etc. É esta que tem aqui a expressão Anchor. Okay? Esta âncora tem aqui uma apresentação um pouco complexa, que nos poderá criar algum problema de interpretação. Mas, no entanto, eu vou explicar aqui como é que funciona esta âncora. Vamos imaginar que nós queremos que o nosso botão fique ancorado sempre ali no canto superior esquerdo do nosso formulário, sendo que este formulário tem a possibilidade de ser redimensionado. Isto é, quando eu executo a minha aplicação, eu posso redimensionar aqui a minha janela. Eu vou colocá-la aqui mais ao centro e repare, eu posso agarrar aqui nos cantos e redimensionar. Uma vez que o meu controle está lá colocado no canto superior esquerdo, não lhe vai acontecer rigorosamente nada no que diz respeito à sua localização. Mas reparem o que é que acontece se eu colocar o meu controle aqui deste lado. Quando eu executar aqui a minha aplicação, o que vai acontecer é que aparentemente ele está definido para estar encostado a este canto, mas quando eu redimensiono a minha aplicação, ele vai passar a ficar ali no centro. Ora, eu posso por algum motivo, em termos de organização obviamente do espaço, querer que o controle seja arrastado em simultâneo quando o meu formulário é redimensionado. Ora, para isso, o Visual Studio já nos oferece a possibilidade de definirmos aqui nas propriedades o seguinte. Reparem, eu vou encostar aqui deste lado, ele continua a ter exatamente o mesmo comportamento, isto é, fica ali muito parado, mas vou então mexer aqui nesse sistema de ancoragem, que é isso que significa este sistema que aqui está. O Anchor, por defeito, vai ficar top left. Ora, o que é que isto significa? Significa que, se quisermos olhar aqui para esta visualização, temos aqui o top, left, right e bottom. E isto quer dizer que, quando eu redimensiono o meu formulário, o que vai acontecer é que a ancoragem vai ficar subjugada à esquerda e ao topo. Ora, se eu alterar daqui e colocar deste lado e retirar este, e para isso bastará utilizar o clique com o botão do rato, o que vai acontecer é que ele vai passar a ficar ancorado ao topo, mas ancorado ao lado direito. Ora, reparem o que vai acontecer quando eu executo o meu formulário e agora o redimensiono. Reparem, o meu botão vai acompanhar o meu formulário. Claro que na altura não vai acompanhar, porquê? Simplesmente pelo facto de, na minha ancoragem, ele estar definido para estar no topo e na direita. Ora, perguntar-me-ão então, mas e se eu colocar também à esquerda? Ora, nessa circunstância, vamos aqui colocar no meio o nosso botão, mais ou menos a meio. Olha, reparem o que é que vai acontecer. À medida que eu for alargando, ele vai também sendo redimensionado. Ora, neste caso não existe ancoragem na vertical, porque ele não está ancorado ao fundo, está ancorado apenas ali àquele lado, e reparem que a partir de um determinado momento eu vou ter aqui um problema, que é o meu comando vai desaparecer. Mas, de certa forma, dará para perceber com certeza que o sistema de ancoragem permite-nos então aqui definir a organização dos nossos formulários. Eu vou aqui retirar o nosso botão, vou adicionar dois labels. Okay? Vou colocar um label deste lado e vou colocar com copy paste um outro label deste lado. Reparem o que é que vai acontecer nesta circunstância. Se eu deixar ficar por defeito aqui a ancoragem top left, isto é, para acima e à esquerda, mas daqui alterar para o right top, ou top right, ok? O que vai acontecer então é o seguinte: quando eu executar a minha aplicação, nós temos os labels ali colocados, quando eu alargar, aquele label vai para aquele lado. Isso acontece também quando fazemos a maximização do nosso formulário, ali está, quando fizemos a minimização, quando vamos aqui a estreitar os nossos dados. E este é um aspecto fundamental que aparece em muitos dos controles que nós vamos utilizar nos nossos formulários, nas nossas aplicações. O elemento âncora, que nós podemos encontrar quando selecionamos aqui os controles e vamos encontrar aqui no topo. Outro aspecto muito interessante e que surge em muitos dos controles é aquele elemento que está imediatamente a seguir e que se chama autoelipses.
Ora, o sistema autoelipsis, ou a propriedade autoelipsis, tem um comportamento muito engraçado, que é o seguinte: quando nós temos um controle definido com uma determinada dimensão e lhe atribuímos um texto que é superior ao espaço que pode ocupar dentro do próprio controle, o que o controle vai fazer é, vai adicionar um conjunto de reticências no final do texto, indicando por essa via que existe texto para além daquele que está a ser apresentado. Vamos ver aqui um exemplo prático com este label. Neste caso, no label, eu vou definir ou alterar por defeito aqui o que está no AutoSize. No AutoSize está True, isto é, o texto está, ou melhor, o controle está preparado para assumir o texto que eu lhe inserir, e neste caso, se eu colocar aqui mais texto, ele automaticamente ia alargar-se em consequência do contexto. Okay? Ora, o que vai acontecer é que quando eu fizer aqui a alteração para AutoSize igual a false, isto é, ele não se vai redimensionar, e eu agora vou poder redimensionar o seu tamanho. Mas reparem que eu vou colocar aqui um texto que é muito maior do que aquilo que o próprio controle pode levar. Okay? Vamos colocar aqui este texto. Reparem que ele, por defeito, vai desaparecer aqui. No entanto, se eu alargar o meu controle, ele vai começar a aparecer. Ora, vamos imaginar que, de facto, eu não quero alargar o meu controle, quero sim é que ele indique ao utilizador, no caso de ter mais texto do que era previsível, que ele indique de alguma forma que existe texto para além daquele que está a ser apresentado. Então, se eu alterar aqui a propriedade autoelipsis, que por defeito está igual a false, se eu alterar para true, o que vai acontecer é que ele vai acrescentar 3 pontinhos ali. Reparem que o efeito visual é este, isto é, temos aqui texto e no final temos 3 pontos, ou neste caso a reticência, adicionada automaticamente pelo sistema, indicando que desta feita o nosso controle tem mais texto do que é normal. Vamos fazer aqui um exercício muito simples, que é remover este texto todo. Vamos colocar apenas texto. Ora, como podem reparar, este texto não ultrapassa as dimensões do nosso controle, mas se eu colocar aqui um botão e tentar alterar aquele texto para um texto muito maior, neste caso label1.text é igual, e vou colocar aqui um texto completamente aleatório, ok? Se eu agora executar a minha aplicação, ela vai aparecer com o texto normal. Quando eu clicar aqui no botão, ela vai atribuir o texto à propriedade text do label, e como o texto ultrapassa o seu espaço, vai aqui apresentar por defeito então as reticências, indicando que existe mais texto para além do que é apresentado. Vou terminar este vídeo ainda falando aqui sobre um outro aspecto visual no que diz respeito à maior parte dos controles. Nós temos aqui um label, temos aqui um botão, temos também aqui uma text box, e o que eu vou mostrar aqui é que se selecionarmos estes 3 controles, apesar de eles terem propriedades diferentes, têm propriedades em comum. E uma das propriedades que eles têm em comum é esta propriedade cursor. Ora, eu vou aqui retirar a seleção, vou selecionar, por exemplo, apenas o botão. Por defeito, se nós virmos o que acontece com o botão quando a nossa aplicação está a ser executada, quando inserimos ali o cursor do rato dentro do botão, ele vai apresentar, vai continuar a apresentar esta seta daqui do cursor. Ora, se eu quiser, por exemplo, quando entrar dentro do botão, alterar este cursor que aqui está, esta seta, para, por exemplo, uma mão com um pequeno dedo a apontar, eu posso fazer essa alteração diretamente aqui nas propriedades. Eu vou aqui selecionar o controle, que está ali selecionado, vou aqui ao elemento cursor, e ele diz aqui por defeito, by default. Ora, por defeito é a seta que nós experimentámos ver. Mas se eu clicar nesta setinha do lado, eu tenho a possibilidade de selecionar outras representações em termos de cursor. E no fundo nós vamos encontrar o hand. Ora, eu vou selecionar aqui o hand, vai ficar ali automaticamente selecionado, e quando eu agora executar a minha aplicação, reparem o que é que acontece quando eu entro dentro do meu botão, ele vai ser alterado para um pequeno dedo. E isto faz toda a diferença. Porquê? Porque, por exemplo, vamos imaginar que temos aqui 2 labels. Os labels não servem só para apresentar texto. Se nós fizermos um duplo clique, por exemplo, aqui neste label 2, o que vão reparar é que ele automaticamente vai abrir o evento label2_click. Significa então que eu, ao clicar no label 2, ou por cima do espaço ocupado pelo label 2, ele vai executar código, à semelhança do que acontece com o botão. Message box,
show OK. Se eu agora testar, pressionei F5, reparem, eu vou clicar no, neste caso no label 1, e ele não faz rigorosamente nada, mas no label 2 ele executa esta operação. Ora, aqui está uma justificação muito interessante para podermos reconfigurar o cursor. Isto é, como no label 1 não tenho qualquer funcionalidade associada, mas tenho no label 2, eu posso dar essa indicação ao utilizador da aplicação, alterando o seu cursor. Neste caso, vamos aqui alterar o cursor de default para, por exemplo, o hand. E significa isto que quando eu executar a minha aplicação, no label de cima não tenho qualquer espécie de alteração de representação do meu cursor do rato, mas quando entro no label de baixo, reparem como automaticamente ele altera para o dedo, dando a indicação implicitamente ao utilizador que existe funcionalidade na nossa aplicação associada ao evento clique deste nosso controle. No próximo vídeo vamos continuar a explorar algumas das propriedades mais transversais a todos os controles e depois vou começar aqui a explorar alguns dos controles mais significativos, nomeadamente alguns que têm alguma complexidade na sua utilização e que nós teremos a ocasião de ver aqui como funcionam.